Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, agradecemos o Senhor nessa manhã por mais essa oportunidade de estar na tua casa, e agora está aqui o teu Filho, Pai, que vai trazer o ensino da tua palavra. Usa nas tuas mãos, irmão Lisgone, e fala conosco nesta manhã por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Ser Menezes é bom. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido os irmãos a tomarem seus assentos. Como o tempo agora é meu, posso jogar contra mim mesmo. Na congregação lá, Monte Carmelo, abrimos um leque de oportunidades de leitura bíblica, todas de formação bíblica. Nenhum deles fala de teologia da prosperidade, nenhum deles fala de riqueza, nenhum deles fala de vida abundante materialmente falando, mas todas as lições que estão postas na parede da congregação para o povo se servir ou servir-se, todas falam de ensino. Então, se buscarmos a riqueza, ela está no ensino. Se buscarmos as coisas materiais que venham nos acrescentar, está no ensino. Se quisermos bens materiais, está no ensino. Mas mais do que isso buscamos, mais do que a prata e o ouro, buscamos as coisas dos céus, a presença de Deus. O próprio livro que nós tratamos hoje, nesse trimestre, fala da defesa da fé cristã. Defendemos piamente a fé em Cristo Jesus, o conhecimento das Escrituras. Oséias muito bem pontuou, dizendo: prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Mas o povo verdadeiramente perece por falta de conhecimento. Mas a pergunta fica nessa manhã: e quando há o conhecimento? E quando há oportunidades? E quando a porta da sabedoria está aberta, por que perecemos nós? Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já bem pontuou o amigo Diego, na aula, na lição anterior, uma questão muito pontual de saber se Cristo verdadeiramente encarnou, esteve nesta terra, caminhou entre a humanidade, mas a verdade é que a sua presença hoje, nós que estamos nesse tempo, que não tocamos em Cristo, não sentamos à mesa com o nosso Senhor, não participamos da última ceia, da traição, não estávamos lá quando beijaram o rosto de Jesus, entregando para o centurião, para os romanos. Nós não estávamos lá, mas a presença de Deus está aqui. O seu Santo Espírito está aqui. E baseado nisso, eu gostaria de dar um grande salto para a humanidade, parafraseando, saindo do protocolo, que já é determinado para a escola bíblica, mas como já disse anteriormente, o tempo trabalha e eu utilizo agora ele ou contra mim ou a favor de mim. Você sabe qual é a lição de hoje? Você sabe qual é o tema de hoje? Falando de um Deus que é triuno. O próprio nome já diz, são três em unidade. São três que formam um. E em um estão contidos os três. De momento algum da história, vimos Deus em determinado local da humanidade na Terra, Jesus em outro local e o Espírito Santo em outro local. Todos os momentos que você ora e intercede por alguém, falando em oração para Jesus, Deus está ouvindo. O Espírito de Deus está ouvindo.
Mas separamos aqui hoje, nesse dia, algo que é pontual também. Deus, Ele é Criador. Jesus, o Filho de Deus, Ele é Salvador, advogado fiel. E o Espírito Santo, Ele é Consolador. A natureza de Deus, divina, não material, divina, bem pontuado aqui também pelo Diego na semana passada, João 1:1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em momento nenhum da história bíblica, vamos ver Deus e o Espírito Santo e o próprio Jesus aquém da sua realidade. Quero pautar aqui com vocês textos bíblicos. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:2, no mesmo livro de Gênesis, versículo seguinte: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 3:15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 1:26, na parte A: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No mesmo texto e no mesmo contexto da história, vemos a presença de Deus criando a terra. Já a terra formada, sem forma e vazia, vemos o Espírito de Deus agora pairando sobre as águas. Logo a seguir, vemos uma conversa do próprio Deus com Satanás, dizendo para ele: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a tua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência não é do homem. Porque se fosse assim, amigo Joviano, de forma alguma conseguiria o homem ferir a Satanás, ferir a serpente, porque o que necessário é para que destrua-se os grilhões é o poder de Deus. Então a descendência que está sendo narrada em Gênesis 3:15 fala da descendência da mulher. Não há uma relação de homem e mulher carnal, de coabitar, porque se houvesse assim, voltamos na história lá em Caim e Abel. Antes mesmo de atacar o inimigo, atacaram-se entre si. Então o poder não vem do homem, o poder vem de Deus. E é por isso que a descendência veio de uma mulher. Quem gerou a Jesus não foi o homem. Quem gerou a Jesus foi o próprio Deus. Então, na história de Gênesis, vemos Deus e o Espírito Santo. E o que chamamos muitas vezes aqui de pró-evangelho, ou de um esboço do evangelho, Deus falando com Satanás: vai vir um filho de mulher que pisará na tua cabeça, esmagará a tua cabeça. Deus estava já anunciando a vinda de Jesus, daquele que seria o Salvador do mundo. Amém? Já no capítulo 1 e versículo 26, na parte A, ainda em Gênesis, na origem de tudo, vemos o plural: façamos quem? Nós. O homem, a nossa, plural, imagem. Vemos o trabalhar aí dos três
como que numa reunião nos céus, Deus criando tudo, o Espírito de Deus pairando sobre a terra, como até hoje Ele paira sobre as nossas vidas, habita dentro de nós, sondando o nosso coração. Lá no início de tudo, Ele pairava como que vendo o que estava sendo criado. Mas agora, no momento sublime da história, Deus reúne-se com os dois e diz: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Vamos mais adiante, Mateus capítulo número 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. João 14, 6, 7. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. João 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Saímos do período agora de Gênesis e entramos no Novo Testamento, onde ouvimos o falar de Jesus como homem encarnado aqui na terra. Ele andou por aqui, ensinou por essa terra, pregou neste lugar, curou os enfermos. Ele era real. E ouvimos na narrativa escrita por João e escrita por Mateus, onde ele estava assentado. Ele estava assentado no monte. Ele era real. A Bíblia diz que ele aproximou-se, ou aproximaram-se dele, ou seja, visualizaram naturalmente. Não estamos falando de uma substância ou num fantasminha, como disse o Diego na aula passada, o Gaspar, que se perfurasse não saía nada, mas bem pontuado aqui, na cruz do Calvário, ele, figura humana, real, com a lança entre as costelas, verte sangue e água, purificação dos nossos pecados e perdão, purificação da nossa carne e perdão dos nossos pecados. Vemos então agora no Novo Testamento, deixando o Gênesis para trás, na figura de Deus, do Espírito Santo e da pessoa de Jesus, que ainda não materializado estava, mas Deus já estava avisando a ele: alguém vai vir e vai te ferir. Vemos agora no Novo Testamento a figura de Jesus, ao qual Deus falou, o menino que seria descendência de uma mulher. Vamos mais adiante para logo entrarmos na apostila. Estou apenas adiantando algo que a apostila e os textos bíblicos já estão falando, porque há uma conexão muito estreita para que se entenda do que vai se falar nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus em João 16, 7. Mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Separamos aqui as três figuras, as três que compõem uma única figura, um único personagem da história, que a Bíblia vai nos orientar. É a Trindade, é a comunhão, a consolidação do espiritual materializado aqui na terra. Mas eu lhes digo a verdade. Quem diz? Jesus. É melhor para quem? Para vocês, que eu vá. Vá para onde? De volta ao Pai.
porque estando eu lá, enviarei não maior, nem especialista melhor, mas envio para vocês um outro Consolador. Mostra para cada um de nós que não há uma disputa lá no céu. Não há um Deus maior, um Filho melhor e um Espírito Santo mais providente. Não. Todos em intensidade, todos em natureza, todos em poder, todos em majestade, todos em glória. Os três têm o poder e a autoridade para a vida da humanidade. Saio eu de cena, Jesus, e vem o Consolador, vem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, 14, 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, a saber, o espírito humano, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O apóstolo São Paulo aqui vai detalhando, e nós notamos aqui uma troca de posições, de ações da mesma Trindade. Os três trabalhando pela humanidade. O texto diz, porque todos os que são guiados, somos guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Então, somos filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que testemunha ao seu Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, somos participantes, somos co-participantes. E aí entendemos uma coisa muito providencial. Quando a igreja sai para evangelizar, cuidar de almas, buscar aqueles que estão nos valados, e dizemos todos nós assim, bom, está aqui a alma, fiz a minha parte, portanto, agora a liderança que os cuide. Somos herdeiros e co-herdeiros. Somos participantes, como o texto diz, dos sofrimentos de Cristo. Então, também somos participantes da sua glória. A glória é dele, a exaltação é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, mas ele nos concede a alegria de poder bem servi-lo. E é por isso que, se olharmos para dentro de nós, no passado, que bem faria eu para o meu próximo? Nenhum. Mas pela bondade e misericórdia de Deus e o Espírito agindo dentro do ser humano, é que verdadeiramente as boas obras são realizadas. Paulo ele está dizendo bem assim, está mostrando, está sintetizando, está esclarecendo que há a presença do Espírito de Deus, que há o próprio Deus e há a presença de Jesus em nosso meio. A apostila da lição de hoje, do dia 26. Vamos lá. Quem tem essa apostila aí, quem não tem, sabe que lá no fundo ficou uma apostila xerocada para quem não tivesse para acompanhar.
A palavra-chave dessa lição é trindade. E que ouvimos nos textos bíblicos relatados aqui, fala da trindade. Em nenhum momento da história vamos ver Deus atacando a humanidade. A Bíblia diz que Deus, ele é amor, mas ele é justiça, é juízo também. Então, o que ele faz pela humanidade é nos doutrinar, nos chamar a atenção como filhos amados que somos. Então, ele não nos maltrata, ele nos ensina, ele nos corrige. Somos guiados pelo Espírito Santo. Nessa terra, somos conduzidos pelo Espírito Santo. Somos levados pelo Espírito Santo. Somos trazidos pelo Espírito Santo. Olha o que diz a introdução desse texto. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, 3 em 1, ou os 3 em unidade, um só, formado por 3, sem precisar de formulação teológica. Recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas. Olha um pouquinho mais à frente ali, meu irmão, na página 28, no tópico 2. Fala das heresias contra a doutrina da Trindade. No passado, foi bem esclarecido, generosamente mostrado a ação de Deus, a ação de Jesus na história, e agora, até a consumação dos séculos, vemos a ação do Espírito Santo diretamente na vida da igreja. Mas Deus não está aquém da história, como quem diz, já cumpri o meu papel. Jesus não está em outros afazeres, como quem dissesse, já cumpri o meu chamado. Não, em todos os momentos da vida da igreja, na batalha, no avanço e até mesmo no retroceder, muitas vezes, da igreja, em momentos de conflito, Deus, Jesus e o Espírito Santo sempre estiveram presentes na vida da igreja. Portanto, as heresias são pensamentos, são ideias ou doutrinas chamadas incoerentes, chamadas também contraditórias, paradoxal, contrárias ao que as Escrituras Sagradas já têm nos ensinado. Você sabe muito bem, e eu também, que muitas das vezes deixamos o altar físico aqui, no templo, na casa de Deus, e focamos os nossos olhos no áudio, no visual, porque ali está sendo, teoricamente, pregado a palavra de Deus. Mas não é pregado usualmente como é feito desde os primórdios, dos lugares mais altos para o lugar mais baixo, entendendo que o poder da igreja vem do alto para baixo. O recurso da igreja vem do alto para baixo, sempre nessa condição. Olhamos para a televisão, visualizamos pessoas sentadas em bancos, como bancos de bar, em lugares que de longe se parecem um altar do Senhor, parece um palco, parece um estúdio, a meia luz, como que na penumbra, para não ser visualizadas as pessoas que ali estão. E naquele local é proferido, de certa forma, é proferida a palavra de Deus, a leitura é realizada, mas no andar da ministração da palavra, muitas palavras e pensamentos são introduzidos aqui. Quem já não ouviu a célebre frase, mais cedo ou mais tarde, pela dor ou pelo amor, você vai vir para Cristo, como um tom de ameaça.
Na verdade, não existe nada disso aí, não. O falar como uma ameaça para a igreja. Mas se olharmos para a história bíblica, vemos que muitas pessoas foram até a presença de Jesus para ter as suas necessidades físicas saradas, intelectuais saradas, de mente, de alma, curadas. E essas pessoas, sentindo-se libertas, seguiram a Cristo. Outras pessoas não tinham absolutamente nada. Simplesmente pelo mover daquele ambiente que foi criado espiritual, pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, pela condição permissiva de Deus para que algo acontecesse naquele local. Sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Muitas pessoas tocadas em seu coração sentiram-se como aliviados na alma, sem pedir nada a Cristo, mas seguiram a Jesus por onde quer que eles foram. Agora, longe do altar do Senhor, muitas palavras são proferidas, muitos pensamentos são falados no altar, conceitos, preconceitos do mundo, preconceitos estabelecidos já hereditariamente pelas famílias. Não gosto deste, não simpatizo com aquele ou com aquilo que ele faz, mas as heresias têm o mesmo sentido, a mesma conotação. Ela vai sendo colocada, não goela abaixo, mas vai sendo colocada sutilmente entre linhas da palavra de Deus, e nós vamos consumindo isso, e vamos dizendo amém, assim seja, glória a Deus, quando na verdade muitas dessas palavras que foram proferidas não têm cunho divino e nem espiritual, intenções do coração, da alma do homem, com intuitos para quê? Para distorcer o ensino verdadeiro da palavra de Deus. O texto diz assim: a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. Não são fundamentos do mundo, do sistema, mas são fundamentos bíblicos, expressos pelo próprio Deus na vida de escritores aqui na terra que transcreveram para a humanidade tudo aquilo que Deus queria dizer para a igreja, para a humanidade. Por isso, são sólidos. A leitura hoje, realizada no início da aula, é sólida, alicerçada na palavra, pautada no Espírito Santo. Quero tecer mais um comentário para vocês nesse momento. Em 1 João, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim, 1 de João 3, 23 e 24. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Texto bíblico sólido, mandamentos, estatutos, juízos, são bases sólidas para uma vida cristã legítima. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus está acima de todos os nomes aqui na terra. Isso é base sólida para uma vida verdadeira cristã. Amemo-nos uns aos outros segundo o meu pensamento, segundo a sua realidade, não. Amemo-nos uns aos outros, segundo o meu mandamento, segundo as minhas orientações. E aquele que guarda os meus mandamentos, nele está. E ele está nele. E nisto conhecemos que ele está em nós. De que maneira? Pelo Espírito que nos tem dado. Apocalipse 1, 4, 5. Chego ao final da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse
retrocedemos para Gênesis. O Velho Testamento fala das coisas do Novo Testamento. E o Novo Testamento é a concretização real e verdadeira do que era falado no Velho Testamento. Não há como desmerecer, ora, Deus e corrermos para Cristo. Não tem como desmerecermos a Cristo, a Jesus e a Deus, e apenas tecermos louvores ao Espírito Santo, indistintamente. Falando com Deus, você fala com Jesus. Falando com Jesus, você fala com o Espírito Santo. Não há como separar os dois, os três, da mesma pessoa. São pessoas diferentes, têm a mesma natureza, têm a mesma autoridade, têm o mesmo poder, mas a sua atuação na vida da humanidade mostraram-se diferentes, criando o homem, salvando o homem e agora, até a consumação do século, conduzindo o homem nessas veredas, nesses caminhos. Apocalipse 1, 4 ou 5. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é hoje, daquele que era lá no início da eternidade, da construção do mundo, do povoar dessa terra, e daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ação de 3. A ação de Deus, a ação de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo. Vamos aos problemas da atualidade. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. A Trindade, os 3 que formam em um. O monoteísmo, um único Deus dos judeus. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, já revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Os textos lidos agora expressaram o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o texto do autor nos diz que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há diferenciação alguma. Hebreus já nos diz: o mesmo Jesus de ontem, de hoje e de eternamente. É o mesmo que realizou, é o mesmo que realiza e é o mesmo que continuará realizando. É o mesmo que salvou, é o mesmo que salva e o mesmo que ainda continuará salvando. Subtópico A. Cada uma das 3 pessoas, indivíduos, é chamado Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Já foi pontuado aqui. Eles têm a mesma natureza. Por que seriam diferentes entre si? Têm a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma capacidade de confrontar o homem e auxiliar o homem nos seus momentos de dificuldade. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seriam pessoas diferentes. Irmão Guilherme. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós possamos ter entendimento, o responsável disso é conhecer
Que é a base do nosso texto. Derivante de Elohim. O plural de Elohim. Toda vez que a Bíblia nos fala em Elohim, nós entendemos três, não somos nós. Isso aqui é a literatura hebraica que diz. A gramática. Então, nós precisamos entender que dentro desse contexto, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar os três. Tanto que a Bíblia Sagrada, se pegar a primeira letra, e as letras no hebraico são ideogramas. Diagramas. Elas falam termos e não letras específicas. A primeira letra da Bíblia é a última. Nós traduzimos no hebraico como o livro do Filho, ditado pelo Pai e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é teologia, coisa que, como o irmão Amorim falou aqui, ó, precisa estar aqui no quarto-feiro. Em casa, na televisão, nós não vamos aprender. Mexendo, nós não vamos aprender. Amém. Amém. Preste atenção, você não tem isso na apostila. Mas lá sai. Dá para enxergar aí, né? O texto não fala da Santíssima Trindade, mas verdadeiramente são três que formam um. Não são partes de um mesmo Deus, mas são divindades, deísmo, um próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, agindo pela vida do homem. Mas você pode notar aqui, isso vai lá para o grupo depois, que o Pai, ele não é o Filho, da mesma forma que o Filho não é o Pai. O Espírito Santo, ele não é o Pai e nem o Filho, mas todos eles são o próprio Deus, a própria imagem de Deus, a própria autoridade de Deus, o mesmo poder. Eles completam-se entre si na história, na ação histórica, dos momentos de contexto histórico, da realidade de cada povo. Deus sempre esteve presente. Deus é Deus. Jesus é Deus. João 1:1. E o Verbo se fez carne. Habitou entre nós. O Deus encarnado, não uma parte. Deus não teve que se desdobrar em dois para ficar lá nos céus e vir uma parte dele aqui, não. 100% Deus na terra. 100% homem na terra. Mas cada um, indistintamente, pessoas individuais, cada um com a mesma natureza, agindo e trabalhando. Preste atenção nessa mesma imagem. Muda só um pouco a posição, mas é a mesma coisa. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 1:26, ao qual já fizemos menção e leitura. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Graças a Deus. E disse Deus: façamos. Não falou, salvemos, conduzimos esse povo nessa terra. Não.
façamos. O Deus Pai, Ele cria. Nós criamos também algo, mas nós precisamos de materialidade. Deus, Ele constrói tudo do nada. Bara. Faz do que não existe. Gênesis 1:26 mostra a figura de Deus Pai em ação, construindo a figura humana. Olha o que diz logo a seguir em Isaías, na pessoa de Jesus, o Filho. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Isaías, um texto bem conhecido. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. As atribuições de Jesus, as atribuições de Deus e as atribuições do Espírito Santo. E aqui nos é revelado por Isaías, lá no Velho Testamento, um menino nos deu. Para que um menino seja chamado agora de filho, é necessário que ele tenha um pai. Deus é pai. Jesus é o filho. Dois indivíduos, mas os dois participam da Santíssima Trindade. Um filho que nos nasceu, um filho que nos deu. Quem deu este menino para a humanidade, senão o próprio Pai? Olha o que diz o texto mais adiante. João capítulo 4, versículo de número 24. Lembrando, João 4, 24, lembrando que o Pai não é o Filho, ele é Pai. O Filho não é o Pai, ele é Filho. O Espírito Santo, ele é o poder que emana na vida dos homens. Retire o Espírito Santo da vida do homem. O que nos resta é apenas essa figura caída e decadente, sem condição alguma. Retire o Espírito Santo aqui, da Santíssima Trindade, como o próprio autor aqui já nos mostra nas heresias, com relação às heresias proferidas nessa terra, injetadas na palavra de Deus. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama de Eavé, de Javé, de Jeová, de Já, ao qual os judeus, no monoteísmo, não dirigem-se à figura do Pai, dizendo o seu nome, retiram as vogais e mantêm-se apenas as consoantes. Y, H, W, H, do tetragrama do nome de Deus. Pois aplica-se Iavé, aplica-se ao Pai sozinho. Salmo 110, versículo de número 1. 15 minutinhos temos aqui. Salmo 110, versículo de número 1. Salmo 110, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus:
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Reforço em dizer, o inimigo das nossas almas, o nosso inimigo, ele não está debaixo dos nossos pés, ele está debaixo dos pés do seu Senhor. A autoridade que julgamos muitas vezes ter não está em nós, não é de nós, não provém de nós, provém do seu Senhor. Por isso, Yahvé aplica-se ao Pai sozinho. Isaías 43 vai falar agora do Filho de Deus. E Ezequiel vai falar do Espírito Santo de Deus. A Santíssima Trindade, bem esclarecido para a igreja. Não há apenas Deus sendo Jesus, ou Jesus é somente Deus e o Espírito Santo é apenas uma terceira pessoa da Santíssima Trindade que está ali por acaso. Não há apenas um único Deus, apenas Deus. E deixamos Jesus e o Espírito Santo deslegado, deixado para a história, para que a humanidade compre. Não, em todo o contexto bíblico, Deus sempre agiu. O Espírito Santo sempre esteve presente. Jesus sempre esteve advogando as nossas causas. Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, verso de número 3. Diz assim a palavra: voz do que clama no deserto. Não voz que clama, mas a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Jesus é o Senhor, mas Jesus é Deus. Quando João ele arruma, endireita as veredas para o seu Senhor, clamando no deserto, ele está aplanando o caminho, preparando o caminho para a vinda daquele que seria o Messias, o Salvador. Quem esteve aqui foi Jesus, encarnado como homem, mas é o próprio Deus que esteve aqui na terra. Preste atenção. O monoteísmo bíblico, ele não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A confissão de fé, que está estabelecido, capítulo 3, inciso 2, narra justamente contra as heresias que falavam com relação à palavra de Deus. Por isso, a confissão de fé no judaísmo, a palavra hebraica Isha, traduzida como único, indica uma unidade, porém composta. Na representação de três, e três que trabalham em prol da igreja, do povo de Deus, da humanidade, em um ser divino. Preste atenção. Subtópico 2. A evidência no Antigo Testamento. A realidade verdadeira. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade.
esta composição na unidade de Deus. Já lemos Gênesis 1:26 que fala, façamos o homem à nossa imagem. O plural, façamos, não um, nem este nem aquele, mas todos envolvidos no mesmo propósito. A pluralidade, o plural, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Não imagem e semelhança de Jesus, não imagem e semelhança do Espírito Santo, não imagem e semelhança somente de Deus, o Todo-Poderoso, mas Ele é, o homem, a imagem e semelhança do próprio Deus. As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas reações não são pautadas pela nossa vida humana, mas pela vida espiritual de Deus dentro de nós. E soprou o Senhor, sopro de vida, parte de Deus dentro do homem, e soprou o Senhor nas narinas do homem. E este agora é ser vivente. Deixamos de ser apenas criatura, uma construção, mas somos agora uma formação do próprio Deus dentro de nós. A nossa construção moral, a nossa construção ética, a nossa construção espiritual parte e é pautada pela presença de Deus na nossa vida. Olha que ele diz mais adiante, e o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Não desce Deus, não desce Jesus ou o Espírito Santo, desçamos e confundamos a ação da Trindade, do Deus triuno, habitando e agindo na vida do homem. Dá um salto ali nas heresias contra a doutrina da Trindade. Heresias, você já sabe, é o paradoxo, é o contrário das Escrituras Sagradas, é o contrário do que a Bíblia já nos orienta. A doutrina, ela é o ensino bíblico normativo, são as regras de vida prática da igreja. Agimos, atuamos nessa terra segundo os nossos conceitos? Não. Segundo as nossas próprias regras? Não. Segundo as normas criadas por nós? Não. As normativas, as doutrinas, tudo aquilo que pode ser transmitido como forma de ensino, a escola bíblica, a ministração da palavra, tudo cursa pela doutrina, pelo ensino prático às nossas vidas. Temos dois tópicos aqui dentro de heresias contra a doutrina da Santíssima Trindade. Temos o unicismo e temos a questão de modalismo. O unicismo, um único Deus, mas apenas Ele, na sua variante de formas de Jesus e do Espírito Santo. A Bíblia rechaça, o ensino normativo condena, aboliu, impediu chegar à igreja. Já ouvimos na semana retrasada aqui, o próprio pastor Leandro falando, nós só aprendemos que somos assembleanos quando lemos na regra de fé e prática como devemos nos portar. Mas do contrário, pensamos que somos arminianos. Pensamos que temos uma outra doutrina, mas uma única doutrina é normativa à vida da igreja, a Bíblia Sagrada, as regras de prática e fé. Dê um pulinho mais à frente no tópico 2, subtópico 2, que fala da verdade prática. Abra em Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Mateus capítulo 3, versículo 16, a narrativa de um texto muito conhecido da igreja, mas que também
vai evidenciar, vai mostrar a quem temos servido. Há o modalismo, há o sabelianismo, há o patripacianismo, e cada um com a sua regra determina, você segue a Deus. Você segue não a Deus, você segue a Jesus, na pessoa encarnada do próprio Deus. E já dentro de heresias, no sabelianismo, nós vemos isso totalmente às avessas. Há até uma conformação como a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não há uma unidade entre os três. Cada qual deriva para um lado e a igreja vai nesse mesmo curso. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E vendo a presença do Espírito, abre-se os céus e ouve-se uma voz, a segunda, e aqui na terra, recebendo o batismo nas águas, a terceira parte integrante da Santíssima Trindade. Na mesma cena, diferente do Velho Testamento, Jeová, Javé, Yavé, Elohim, Eloi, Já. No Novo Testamento, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus voltará. E agora, na ida de Jesus, na volta de Jesus para o trono, vem o Consolador e nos cuida, e nos direciona, e nos conduz nessa terra até a consumação dos séculos. Em momento nenhum da história observou-se Deus aquém da realidade do homem e o Espírito Santo envolvido com a igreja. Não, Deus envolvido com a igreja, na criação do homem. Jesus envolvido com a igreja, no trabalho missionário, na obra missionária, no evangelismo, no discipulado, na salvação de almas. E no Espírito Santo, na condução deste povo à morada eterna. A paz do Senhor.